Olá, Celeste. Sim, temos que aguardar um pouco enquanto o Instagram está chamando as pessoas, né? Temos as pessoas chegando, então é importante alguns minutos para iniciarmos. Já temos algumas pessoas e Mahavir já está se posicionando para entrar. Mahavir tem que pedir a solicitação, me enviar a solicitação. Aí continuamos. Alô, Ivânia, tudo bem? Mahavir já entrou, mas não me mandou a solicitação. É importante a solicitação ser enviada, Mahavir. Ok, temos agora sim. Ok, muito bom. Temos agora na imagem já dividida com Mahavir. Eu sou Lalit Mohan, responsável do estúdio Jagat Yoga Ayurveda em Santo André e do Ashla Jagat em Suzano, local onde realizamos nossos retiros, cursos, palestras, né? Hoje estamos mais uma vez, esta já fizemos abordagem sobre Shiva, fizemos abordagem sobre o Ekadasi, fizemos abordagem sobre o Vedanta e hoje estaremos fazendo abordagem sobre uma contextualização na visão védica sobre a nova era, né? Com o Srimad Bhaktivedanta Mahavir Maharaj, né? Que tem sido o palestrante dessas lives de domingo, né? Então, Mahavir, por favor, a sua palavra, a sua apresentação. Hare Krishna, Sim. Bom dia a todos. Sempre uma grande satisfação estar aqui na companhia de todos vocês. Agradecer mais uma vez ao professor Lalit Mohan pelo convite. E também reverenciar meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que está aqui nessa foto aqui ao lado, que é com certeza a causa de podermos nos reunir aqui hoje e pedindo as suas bênçãos, a sua misericórdia, para que o conhecimento transcendental, o conhecimento eterno, possa ser hoje, então, compartilhado entre nós. Perfeito. Bom, dito isto, hoje nós temos um tema bem interessante,
que é o tema sobre a nova era. Sim. Né? A gente vai tentar analisar alguns pontos, alguns conceitos da nova era a partir do conhecimento védico, a partir do Vedanta. Perfeito. Pensando nisso, né, assim, a gente tem que, assim, eu gosto de esclarecer isso, que Mahavir Maharaj é um grande estudioso da filosofia védica, né, radicado na Índia desde 2007, tem uma longa experiência em traduzir textos védicos, assim como é um estudioso desses textos, né? Essa abordagem é muito interessante mesmo. E aí eu gostaria, assim, que o Mahavir já começasse explicando realmente para nós, dentro do contexto védico, como que é visto a nova era, né? Como que a nova era está posicionada dentro desse contexto védico, né? Para trazer para nós. Bom, é importante nós, antes de começarmos, né, essa palestra de hoje, explicarmos que nós não vamos fazer críticas gratuitas, né, a nenhum tipo de corrente ou pensamento. Né? Nós vamos simplesmente apresentar a visão do Vedanta, né, a visão dos Vedas, da cultura védica, sobre determinados pontos que são apresentados, né, hoje dentro desse movimento da New Age. Tá? Bom, a New Age, né, o movimento New Age, ele ganhou forma, tá, a partir da década de 70, né? Só que ele já vem sendo trabalhado desde o século XIX com a teosofia, né, e outros influenciadores da época que começaram a viajar para o Oriente, começaram a viajar para a Índia, para Nepal, enfim, e outros países que mantêm essa tradição, né, da cultura védica, da cultura oriental. E isso foi, né, ganhando forma, né, essa associação, né, de culturas, ao mesmo tempo também muito da cultura xamânica das Américas, tá? Junto com o paganismo europeu. Então, tudo isso foi cozinhando, né, devagarzinho, a banho-maria, e acabou ganhando forma, né, a partir da década de 70, após a consolidação do movimento hippie, né, e, enfim, vem até hoje, né, ganhando cada vez mais força, mas também dentro de uma mutação. Né? É uma coisa que vai também se transformando, não tem muitas limitações. Não é uma tradição, né? É simplesmente algo muito orgânico, muito vivo, que vai ganhando forma, né, de acordo com o contexto, né, histórico. Mas, dentro dos Vedas, o que significa a nova era? A nova era, ela tem, dentro dos Vedas, um conceito que é bem específico, que é da Era Dourada, né, que existe dentro dessa Kali Yuga que nós vivemos, tá? Que começou há 500 anos atrás e vai durar mais 9.500 anos, ou seja, um total de 10 mil anos de uma Era Dourada, tá? Dentro dessa Era das Trevas, da Era de Kali Yuga, que é a Era das guerras, da hipocrisia, né, das desavenças, da poluição. E essa Era Dourada, ela tem uma razão de ser, é porque o Avatar Dourado apareceu há 500 anos atrás, conhecido como Chaitanya Mahaprabhu, tá? E ele inaugura, então, esta Era Dourada na Kali Yuga. Tá? Então, o que significa isso? Significa que, durante este período de
muita escuridão, né? De muitos desafios, né? Para a espiritualidade, nós temos uma oportunidade única, né? De alcançarmos a nossa perfeição espiritual, tá? De maneira bastante rápida, né? Bastante eficiente, né? Sem ter que passar por um longo processo, né? De aperfeiçoamento de milhares de anos ou de milhares de vidas. Tá? Então, tudo isso pode ser conseguido dentro deste período, né? De maneira bastante fácil se comparado com outras eras, né? Com outros processos. Tá? Então, de acordo com a tradição védica, essa é a nova era. Tá? Essa é a nova era. Mas nós sabemos que tem a questão da era de Aquários, né, que é chamada a nova era por esse movimento New Age. Tá? Mas nós podemos analisar também uma questão astrológica também, porque se você utiliza a astrologia védica, que é muito mais antiga do que a astrologia ocidental e muito mais exata, né, do que a astrologia ocidental, nós não temos nenhuma correlação com a era de Aquários, né, entrando, e simplesmente nós temos um outro contexto, né, astrológico, que na verdade não nos influencia em nada nesse sentido. Tá? O que de fato traz essa onda de abertura espiritual é a presença do Avatar, Chaitanya Mahaprabhu. Tá? É ele que vem liberar essa energia, é ele que vem permitir que todos tenham acesso, tá, aos segredos, ao conhecimento esotérico, né, revelado nos Vedas, tá, de maneira extremamente fácil. Ou seja, ele populariza, tá, o conhecimento esotérico e faz com que qualquer pessoa, independente do nível intelectual, do nível espiritual, do nível econômico, né, possa se elevar à plataforma mais elevada. Então, é um movimento extremamente democrático, é um movimento que quebra com vários preconceitos secularistas, com vários preconceitos de casta, que inclusive existem na Índia, né, na Índia moderna. Então, ele vem para estabelecer essa liberdade, tá, espiritual no seu nível máximo. Correto? Correto. Muito bom. Quando você fala sobre o início desse movimento, no final dos anos 70, né, e a transição do movimento hippie, né, final do movimento hippie, o próprio movimento em si foi trazido para o Ocidente, né, e culminou com um grande número de pessoas, de adeptos, que na ocasião assim eram tidos como os hippies, como pessoas que faziam uso de drogas e tudo mais, e aderiram a esse movimento, né? Então, inclusive, com isso veio a fundação da ISKCON, e nós temos então uma associação muito grande de pessoas com que migravam desse pessoal que faziam uso, né, eram do movimento hippie e tal, e faziam uso de drogas, de um estilo de vida diferente, de liberdade e tal, e aonde até o movimento ficou conhecido como sendo um movimento Hare Krishna, né? Hoje em dia o pessoal sempre teve isso, é Hare Krishna, quando na verdade é o movimento Vaishnava, correto, Prabhu? E eu acho que isso é uma coisa assim que é interessante de esclarecer, né? Porque
a partir daí é que se tornou assim, se tornou público, ficou mais evidente essa associação, né, do próprio movimento hippie com o movimento Hare Krishna, que na verdade Hare Krishna é o mantra, né? Eu queria que você esclarecesse também essas questões, né? Fizesse uma abordagem coloquial em cima disso, né? Mas qual é o ponto assim, específico? O ponto seria essa transição. Como é que se deu você comentou que por volta do final dos anos 70 ocorreu esse movimento. Esse movimento começou a ficar forte, né? Mas junto com isso, nós já tínhamos o movimento Hare Krishna, que tinha sido fundado, né? Por Prabhupada, e a grande adesão desse movimento foi por pessoas, por adeptos, que eram pessoas assim, que tinham uma visão diferente do conceito de sociedade, né? Eles queriam uma sociedade mais livre, mais aberta, uma sociedade, se falava muito, uma expansão da mente, e eram pessoas assim, tanto que voltadas para o uso de drogas e de um outro conceito de vida, um outro estilo de vida, né? O que gerou, inclusive, uma certa confusão para o próprio movimento, que na verdade é considerado Vaishnava, e é o que eu estou dizendo, o Hare Krishna é o mantra, né? Então eu gostaria, se é possível, esse tipo de esclarecimento, né, Prabhu? Certo. Bom, agora eu entendi. Perfeito. Então, naquela época, ou seja, do auge, né, desse movimento hippie, né, depois da New Age também, as pessoas, elas tinham acesso a todo tipo de conhecimento espiritual, esotérico, Certo. diversas tradições. E o que a New Age oferecia? Ela oferecia o atacadão da espiritualidade. Eu gosto de brincar, Sim, né, dizendo que é o atacadão da espiritualidade. Ou seja, você encontra de tudo, né, e você pode levar um pouco de tudo, e você pode montar, né, o seu carrinho de compras, né, da maneira como você quiser, né, mas não precisa fazer sentido, né, nada. O que importa é se você vai estar conseguindo misturar o máximo de ingredientes esotéricos, né, dentro da sua vida, tá? Então, mas algumas pessoas questionando, né, este contexto, passaram a buscar, na verdade, apenas uma tradição, né? Ao invés de você misturar várias tradições, né, dizendo que umas têm um ponto positivo que a outra não tem, né, e vice-versa. Então, vamos pegar aqui só o lado positivo de cada tradição, de cada religião, de cada seita, de cada grupo, né? E vamos aqui criar uma síntese do que seria essa religião universal, né? Essa é a proposta, né, da New Age, né? sim. Só que se você analisa isso por um ponto de vista religioso, ou seja, pelo ponto de vista daqueles que seguem apenas uma determinada tradição, né, isso não soa positivo. Por quê? Se você pergunta para um cristão se ele deseja misturar elementos da prática budista, né, no culto da igreja dele, ele não vai concordar com isso, né? Da mesma forma, se você perguntar se um Vaishnava quer misturar elementos do xamanismo da América Central na prática dele, ele não vai concordar, correto? Então, toda tradição e toda religião, né,
tem a convicção de que só aquele caminho vai dar o resultado, né, desejado por eles. Não precisa misturar absolutamente nada, né? Então, a prática do ecumenismo, ela é uma prática que ela, de certa forma, até ofende, né, as tradições. Porque, de certa forma, se você diz que você só vai pegar o lado bom de cada uma, é porque você disse que tem um lado ruim de cada uma. Com certeza. Né? Só que cada tradição, né, ela é montada, né, de maneira que você não tem como tirar uma parte ou outra. Ela é montada de maneira que todo o funcionamento dela, né, precisa de todas as partes ao mesmo tempo. Eu não estou aqui julgando se uma tradição é certa ou errada. É apenas uma questão de a estrutura teológica, litúrgica, né, dogmática. Tá? Então, você, ao mesmo tempo que valoriza as tradições, né, dizendo que você vai utilizar algo de positivo delas, você também denigre as tradições, dizendo que elas não são perfeitas. Né? Isso é uma contradição. Né? Isso é uma contradição. Né? Você querer extrair uma quintessência, né, de uma tradição, né, é simplesmente anular aquela tradição, porque ela não existe parcialmente. Tá? Ela existe o quê? Na sua integridade. Correto? Bom, dito isto, né, muitos desses hippies, desses New Age, buscando uma verdade, né, buscando com sinceridade encontrar uma tradição, né, que pudesse satisfazer a todos aqueles anseios ao mesmo tempo, chegaram na cultura védica, né, através de Srila Prabhupada, lá Sim. do Ocidente. Então, o que o Vedanta, o que a cultura védica nos oferece? Né? Ela nos oferece, primeiro, ela é a mais antiga de todas. Né? Ela existe neste planeta desde que o mundo é mundo. Né? A ciência moderna nem tem nem como calcular, né, o início da cultura védica. Tá? Então já começa por aí, ela é a mais antiga. Tá? Ela não tem 2.000 anos, 3.000 anos, ela tem milhões de anos. Sim. Né? Centenas de milhares de anos. E depois ela tem todo um arcabouço, né, literário que dá suporte científico, né, histórico, arqueológico, tá, à doutrina. Então, não é simplesmente uma fé cega, né, ou uma fé mística ou sentimental. Não. É uma fé baseada em ciência, em história. Né? E até Srila Prabhupada, ele costumava dizer uma frase muito importante, que é: ciência sem religião é ateísmo, e religião sem ciência é fanatismo. Ou seja, você precisa unir ciência e religião, né, para que você tenha uma sociedade com dois pés. Tá? Então, diferente de qualquer outra tradição, né, a tradição védica ela tem muito mais elementos de sustentação, tá, que permitem que as pessoas que se aproximem da cultura védica se sintam muito mais respaldadas. Tá? Muito mais respaldadas. Correto? Sim, sim. Tem um outro exemplo muito, muito interessante que eu gostaria de explicar também para vocês. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem sobre uma meditação global, né, pela saúde do planeta contra o coronavírus. Né? E vi lá que, determinada hora, né, no mundo inteiro, várias pessoas iam se reunir, né, estava sendo cotada como a maior meditação de todos os tempos, né? Só que eu falei, bom, vamos analisar isso sob o olhar
do Vedanta, né? Vamos tentar entender como, né, os Vedas podem dar uma resposta para essa questão, por exemplo, do vírus, né, das pandemias, dos problemas, né, e da meditação em si. Bom, como nós sabemos, o universo é dividido em 4 eras. A era de Satya, a era de Treta, de Dwapara e de Kali. Tá? Para cada uma dessas eras, você tem um processo de aperfeiçoamento espiritual indicado. Tá? Satya Deita Kulasha Samaye Sinhordwa Mariakritis Tretayam Dasha Kandaram Praviti Ramakriti. Né? Ou seja, em Satya Yuga, o processo recomendado é a meditação. Em Treta Yuga, o processo recomendado é a execução de cerimoniais de fogo, né, os yagyas. Em Dwapara Yuga, o processo recomendado é a adoração das deidades. E em Kali Yuga, a era que nós vivemos, o processo recomendado é o cantar dos santos nomes de Deus. Tá? Então, em Kali Yuga, a meditação ela não tem poder. O primeiro ponto é esse. Então, se nós quisermos utilizar alguma coisa efetiva contra, né, qualquer mal, né, que acometa, né, o mundo nessa era, o melhor processo é cantar os santos nomes. Perfeito. Então, assim, se fosse realizado, né, um grande canto mundial, né, do Mahamantra, né, ou dos nomes de Deus, tá? Isso seria muito mais efetivo do que as pessoas se sentarem para meditar. Né? Por quê? Porque em Kali Yuga, o que você pensa não tem efeito na realidade externa. Em Kali Yuga, o que conta é o verbo, é a fala, é o som. É o que você fala que transforma a realidade, não o que você pensa. O que você pensa transformava a realidade em Satya Yuga. Há mais ou menos 3 milhões de anos atrás. Milhões. Né? Mas não nessa era. Nessa era, o que você pensa não interfere na realidade. Então, mais do que ter pensamentos positivos, nós temos que ter o quê? Uma fala positiva. Nós temos que afirmar verbalmente coisas positivas e aí sim a realidade ela se transforma. Por que isso? Os Vedas explicam que dentre os 5 elementos, tá, você tem o éter, que é o mais sutil deles. Tá? E é o éter que dá origem aos demais elementos. Tá? Ou seja, o mais sutil controla o mais grosseiro. Mais grosseiro. Isso. Como, por exemplo, a mente, ela controla o corpo. Perfeito. O corpo é grosseiro. Né? Quem me faz agora mover, né, o meu corpo é a minha mente. Né? Então, quando você tem, tá, problemas de pandemia, problemas de doenças, né, generalizadas, você tem problemas sociais, convulsões sociais, muitos conflitos armados, muita violência, tá? Tudo isso é um reflexo do que a gente chama de poluição etérica. Sim. O que seria isso? Essa poluição etérica, ela é o seguinte: tudo que as pessoas estão falando, isso está indo, né? Isso está viajando pelo espaço, né? Esse som viaja pelo espaço, ele é uma vibração, ele não se perde, tá? Ele continua viajando e ele se condensa numa camada que a gente chama dessa, né, como se fosse uma atmosfera etérica. Atmosférica. Né? A atmosfera do som, né, que é concentrado, né, no elemento éter. Sim, o que é muito tradicional o pessoal falar energia do pensamento, né?
Colocar como sendo a força da Não é mente. pensamento. Não. Não é pensamento, é a fala. O pensamento, ele não interfere. O pensamento, ele não interfere. É a fala. Ou seja, as pessoas estão falando, né, coisas ruins, coisas negativas. Elas estão tocando músicas negativas. O tempo inteiro, as pessoas estão falando sempre coisas negativas. 99,9% das pessoas. Perfeito, perfeito. Está correto isso. Certo? Então, esse som, ele se condensa, tá? E ele vai gerar uma poluição sonora no nível mais sutil etérico, tá? E quando isso se acumula, isso se condensa e, vamos dizer assim, se precipita, né? Na forma de doenças, tá? Na forma de problemas na sociedade. Tá? Então, Sridhara Maharaj, que é um dos nossos grandes mestres, ele explica que se você quer purificar essa camada, né, sonora, você precisa cantar os santos nomes de Deus. Você precisa verbalizar os nomes de Deus. Certo. Então, só os nomes de Deus, né, é que são capazes de limpar, de purificar toda essa camada, né, de poluição sonora. Então, essa energia negativa que se condensa, tá, nessa parte do éter, ela vai afetar todos os outros elementos até chegar, né, ao elemento terra, que é o nosso corpo físico. Então, isso nos pega como doença. Perfeito. Tá? Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Na década de 20, tá, teve um surto. Eu ia perguntar sobre isso. Essa epidemia, né, lá em Calcutá, que estava matando um monte de gente. E as pessoas também estavam no lockdown, estavam presas em casa também naquela época. Os ingleses, né, e o governo, enfim, jogavam, né, tentavam lavar as ruas, enfim, desinfetar tudo, mas não estava dando jeito, era uma coisa séria realmente. Finalmente, os religiosos, né, enfim, os yogis, místicos e tal, eles decidiram, né, fazer uma grande procissão cantando os santos nomes. Sim, sim. Cantando o Mahamantra. Né? E, inclusive, a Srila Prabhupada, ele participou e outros também participaram também. E eles começaram a fazer essa procissão por toda Calcutá, cantando, né, bem alto, né, os mantras, os santos nomes, tá? E fizeram isso por 7 dias. Depois que eles fizeram isso, houve uma drástica diminuição da pandemia, eles conseguiram controlar, né, e viver normalmente. Tá? Então, há uma relação direta, né, científica. Não é simplesmente ter uma crença, né, uma crença sentimental sobre isso. Isso é ciência. Né? Então, assim, a intenção é boa, a intenção é maravilhosa. Vamos meditar pelo bem da humanidade? Ótimo. Não sou contra isso. Tá? Mas só estou dando a visão védica do que realmente pode surtir efeito positivo. Né? Inclusive nessa meditação, se eu não me engano, tinha a presença de Deepak Chopra e de outros gurus, inclusive, sim, né? Sadhguru, se eu não me engano, presente, enfim. Mas isso também, pegando um gancho no que você está falando, isso é de conhecimento deles, não? Não. Você acredita que não? Ah, tá. Perfeito. Porque eu imaginei a meditação como sendo assim, por isso que eu falei sobre o mental, né? Como sendo assim, uma questão de concentração de poder da mente para uma manifestação do bem, né? Agora, o correto seria, então, fazermos uma meditação mântrica, certo? E sim, e em cima do Mahamantra, correto? Esse seria
porque sabemos muito bem o poder dos mantras, né? Mas cada mantra também tem uma propriedade, tem um propósito, né? E os santos nomes têm um propósito específico, né? Que é a elevação espiritual. Correto isso? Sim. Uhum. Você pode utilizar o Mahamantra, como você pode também cantar os nomes de Deus, né, de qualquer maneira. Govinda, Gopala, enfim, Certo. o nome que você quiser cantar, você pode cantar, né? Alá, Jeová, mas você precisa cantar o nome de Deus. É isso que os Vedas apresentam como sendo o yoga da era que nós vivemos, correto? Certo, Bom, certo. então, esse era um ponto interessante ah, que a gente pode dar uma visão. E tem um outro ponto também interessante que a gente pode agora aproveitar esses 20 minutos finais e depois a gente abre até para algumas perguntas, caso tenha, né? Sim, sim. Que é, vamos ver aqui, Hum, hum. Que é a questão do autoconhecimento. Sim, Tá? eu ia perguntar exatamente isso também. A questão do autoconhecimento é tão forte isso, tá tão presente agora, né? Porque tem muita gente se colocando assim. O autoconhecimento por si só é uma coisa individual, né? É o que dá para perceber. É uma busca individual, é uma descoberta que cada um vai galgando, correto, Prabhu? É aí que mora o problema, né? É quando nós determinamos que o caminho do autoconhecimento, tá? Ele é o princípio, tá? E ele é o meio, né? O princípio, o meio e o fim. Ou seja, para eu entender o todo, eu preciso me conhecer, Perfeito. né? E o processo para me conhecer é fazendo uma autoobservação, né? Uma autoanálise, né? E isso vai fazer com que eu me reconheça como parte do todo e como sendo o próprio todo. Tá? Então, isso é o que a New Age prega, Sim, correto? Eu sou o todo, né? Todos somos um, né? Eu sou. Tá? Buscar o mestre interior. A gente ouve muito isso, né? Busca o mestre sim. interior. Né? Mergulhe dentro de si, né? Resgate a autoridade do eu, né? Faça da experiência individual, né? Um caminho para a iluminação. A gente ouve muito isso. Tá? Bom, de acordo com os Vedas, né? Qual a dificuldade desse pensamento? Né? Quais são assim os obstáculos, né? Desse tipo de raciocínio? O primeiro é: se eu não sou auto-manifesto, né? Se eu não sou a causa de mim mesmo, né? Se eu não sou o meu próprio criador, né? Eu não posso me conhecer enquanto não conhecer a minha origem. Se eu sou um fenômeno, se eu sou um produto, eu preciso conhecer aquele que é a causa desse fenômeno. Eu preciso conhecer aquele que é a origem, né, da minha existência, para que eu possa entender a minha existência. A minha existência, ela não está isolada, né, do Criador, de Deus. Então, o que os Vedas explicam? Você primeiro precisa conhecer a fonte de tudo, que é Deus. E automaticamente, conhecendo Deus, o autoconhecimento se torna possível. Não só mais fácil, mas possível. Tá? Então, Perfeito. você pode passar anos e anos, vidas e vidas,
meditando, analisando a sua mente, observando seus pensamentos, vendo como você reage, e você não vai conseguir o resultado real, né, completo, de saber quem você é enquanto alma, enquanto ser espiritual, porque isso que você está observando são apenas transformações do ego material, de um ser temporário, que não é você de fato. Sim. E agora, a sua essência, ou seja, a tua alma, quem você é de fato, ela está ligada diretamente com a existência de Deus, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Os Vedas também, né, explicam dessa maneira. Então, é preciso primeiro conhecer Deus. Tá? Só que, com os nossos sentidos limitados, com a nossa inteligência limitada, como eu posso acessar Deus? Não é tão simples assim. Né? Então, o que Deus faz? Deus, ele se manifesta, Krishna, ele se manifesta neste mundo na forma do mestre espiritual, do guru. Sim. Tá? E assim, o guru é quem vai te ajudar a conhecer Krishna e a conhecer a sua própria alma. Né? E ele vai se utilizar do conhecimento dos Vedas, da literatura védica, que é uma literatura revelada por Deus, tá? Por Krishna, que contém todo o conhecimento necessário, né, para você conhecer e entender Deus, e entender quem é a alma. Então, se você parte do princípio que tudo já tem dentro de você, que todo o conhecimento já está dentro de você, né, você não tinha por que errar. Você seria um ser humano perfeito. Mas o fato é que isso não acontece. Com certeza, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, né? Parece que todo mundo é Deus. É o famoso namastê, né? O namastê, ele não significa isso, né? Que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Namastê significa eu saúdo você, né? Saudações a você, né? Uma questão, né, meramente literária. Mas, enfim, então, você se restringir ao fato de que o conhecimento está dentro de você, que dentro de você tem um mestre, né, e você vai entrar em contato com o seu mestre interior, isso, na prática, não funciona. Perfeito. Tá? Na prática, não funciona. A pessoa vai levar vidas e vidas, né, presa, andando em círculos. Se você está no fundo do poço, escuro, da ignorância, você precisa de alguém que esteja fora desse poço, né, para jogar uma corda para você, para te tirar daquele poço. E quem faz isso é o mestre espiritual. Tá? Quem faz isso é o mestre espiritual. Então, o mestre espiritual, ele vai abrir os seus olhos para a verdade, ele vai te ensinar passo a passo como entender essa verdade. Tá? Ele vai te ensinar a prática espiritual para que você possa purificar os seus sentidos, para que você possa despertar a tua consciência, né, original da alma, para que você possa ver Deus. E para que você possa ter uma experiência direta com Deus. E nesse momento, você vai conhecer tanto a tua alma quanto Deus. Sim. Tá? Então esse é o caminho. Porque é muito comum também essa relação da alma, as pessoas dentro desses movimentos, mesmo que fazem uso até mesmo de alucinógenos, ou ayahuasca, alguma coisa assim, até usar muito essa expressão, né? Eu vou purificar minha alma, né? A pessoa às vezes vai para um ritual, vai com essa intenção de achar que lá ela está encontrando a purificação da alma dela, né? Existe muito isso também dentro desses movimentos, né? Essa coisa muito distorcida, tanto como você falou de questão de era, de tempos, como essa questão de rituais, que são praticados comum, né? Hoje é muito comum, porque o conhecimento ele ficou fácil para todo mundo, ele ficou um conhecimento acessível para todo mundo. Mas o que eu acho que é importante é isso que você já falou lá atrás. Ele ficou acessível por causa que dentro dessa era de Kali Yuga nós temos esse período, né, do Avatar Dourado, que nos agraciou com o Mahamantra.
Ou seja, é através disso que a gente vai fazer essa elevação espiritual, né? Vai na busca desse autoconhecimento, né? Seria isso então, Prabhu? Sim, é exatamente isso, né? Então nós precisamos, né, ficar mais humildes, né? Nós precisamos aceitar que nós temos limitações, que nós não somos Deus, né? Que nós temos muitos defeitos e que precisamos de uma ajuda externa, né? E se você tiver sinceridade na sua busca, Krishna vai enviar o mestre espiritual, né, que vai te ajudar nesse processo até que você alcance a perfeição. Tá? Então, o conhecimento ele está do lado de fora, não está do lado de dentro. A verdade não está dentro de mim, a verdade está fora de mim. A verdade, ela é Deus. Tá? A verdade, ela existe, né, por ela mesma, ela não precisa de mim para existir. Tá? Isso é um outro ponto também que a gente pode conversar até numa outra oportunidade. Na verdade, professor, tem uma lista grande aqui de vários tópicos, né, que a gente pode explorar. Sim. Dá para a gente fazer vários encontros, né, a respeito disso. Tá? Não para por aqui isso aí, não. Tem muita coisa. Só para eu listar aqui, para as pessoas, de repente, que ficarem mais interessadas. Olha, tem a questão da Kundalini, né, a iluminação através do sexo. Sim. Né? Tem a ideia do faz o que tu queres, né? Do deixa fluir, né? Tudo que você quiser, você pode deixar isso, se expressar porque isso faz bem, né? Tem outro ponto muito muito quente também, que é a questão do do fazer o impossível, né? Sim. Se você desejar, você pode fazer o impossível. Tudo é possível, né? Se você colocar na tua mente que você quer, você vai conseguir. Isso também não é verdade, né? Também é impossível, né? Impossível, tem outro ponto aqui que é o fato também deles valorizarem a forma, né, a estética, né, da coisa, né? A nova era tem essa coisa muito da aparência, né? É como você se veste que indica a tua evolução espiritual, é como a tua casa está sendo decorada, que indica o quanto você é evoluído espiritualmente, né? Quanto mais elementos tem no seu altar, né? Isso significa que você está mais ainda, né, evoluído, né? Enfim, e o principal que é também aquela pitada de sensualidade, né? Porque a nova era tem que ter sensualidade, né? É uma espiritualidade extremamente sensual, né? E, enfim, são vários pontos, né? Eu gostaria que você lesse algumas perguntas aí que eu vi que foram feitas. Eu vou ler aqui. A Maria José, ela tá comentando o seguinte: é ensinado que as epidemias existem na natureza para o controle do excesso da população. E nós, seres humanos, estamos incluídos nesta limpeza, né? Seria isso a pergunta dela. Não. Na verdade, o controle populacional ele é feito através do karma, tá? Ele é automático. Não há necessidade nenhuma do homem controlar o número de indivíduos, tá? O próprio sistema, tá? Biológico faz isso no sentido de que vai existir um número X de pessoas de acordo com o karma daquele coletivo ali, tá? E hoje, por exemplo, nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Parece que isso é muito, mas antigamente já teve muito mais, né? Nós temos registro nos Vedas de reis que tinham 150 filhos. Perfeito. Né? Tinham, enfim, antigamente em Satyayuga, na verdade, tinha muito mais gente. Tá? E o que dizer?
Então, assim, o planeta ele é muito grande. Perfeito. Ele é muito grande. É que está todo mundo concentrado, né, num lugar só. Está mais regionalizado, né? Se você se espalhar, você consegue muito mais. Com certeza. Espaço. Haja visto o que é o Brasil em relação ao norte e São Paulo, né? O sudeste. A gente vê que a metrópole que é. E aí a epidemia vai atingir realmente muito mais aonde tem essa concentração, né? Olha, essas epidemias, na verdade, elas não matam muita gente. Elas não matam muita gente. Sim. Quantas pessoas morreram pelo coronavírus? Sei lá, 200 mil, sei lá, 150 mil. Né? Quantas pessoas morrem de outras doenças? É muito pouco, na verdade. Se você quiser reduzir drasticamente, teria que morrer 1 bilhão de pessoas. Correto. Mas uma população de 7 bilhões, né, você ter alguns milhões morrendo todo ano, isso é normal. A gente tem coisa drástica. A gente tem visto isso em alguns gráficos, em algumas coisas que são apresentadas, mas a gente também não tem assim um dado preciso. Mas eu estou vendo uma pergunta aqui, Prabhu, que eu acho interessante falar sobre ela. A pessoa manda o seguinte: Haribo, meditar no mantra em silêncio ainda é pensamento? Ele está buscando aquela questão do pensamento, entendeu? Sim. Então, existem 3 categorias, né? Shravana, que é você lembrar. Kirtana, que é você falar. Perdão, Shravana, que é você ouvir. Kirtana, que é você falar. E o Smarana, que é você se lembrar. Sim. Tá? Então, quando você mentaliza o mantra, ele está na categoria de Smarana, de lembrança, não de Kirtana. Sim. Tá? Então, ele não tem efeito no meio ambiente. Ele tem um efeito dentro de você, para a sua meditação, para a sua lembrança, tá? Para a sua concentração, né? Na sua Istadeva, na Istadeva do seu mantra. Tá? Mas ele não vai ter esse efeito purificador para o meio ambiente exterior. Tá bom? Sim. Perfeito, perfeito. Nós estamos aqui, ó, faltando, acredito que 5 minutos, pelo que eu estou vendo, né? Outra coisa que eu quero assim esclarecer, falar para o pessoal, é que o Mahavir, né? Mahavir Maharaj, ele tem um canal no YouTube, aonde tem lá 5 aulas completas de mais de 1 hora. Tem aulas de 1h30, 1h40, 1 hora e pouco de aula. Fazendo uma explanação muito mais detalhada sobre todas essas questões que ele levantou sobre a nova era, pelo contexto védico, né? Então seria muito interessante vocês estarem indo até o canal do Mahavir, né? O canal é Bhaktivedanta Mahavir Maharaj, né, no YouTube. BV Mahavir Maharaj. Sim, BV Mahavir Maharaj. E estar acessando as aulas também, porque aqui, como a gente sabe, né, numa live a gente tem esse tempo restrito e muitas vezes a linguagem também não sai tão de acordo com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, na sequência de aulas, ela está muito esclarecedora, está muito boa, eu escutei todas elas, né? Então, acho muito interessante vocês estarem acessando, né? Seria isso, Mahavir, fazendo as considerações finais, então, né? Bom, então, lá no canal nós temos mais de 600 aulas gravadas, tá? Sobre todos os temas védicos, da literatura védica. Temos, inclusive, também aulas sobre mantra. Eu vi que alguém pediu para falar sobre o Mahamantra. Eu tenho lá no canal uma série de aulas só sobre Harinama, né, que são as glórias de Harinama. Sim. E tem uma outra aula que chama-se O Poder do Mantra, que eu explico essa parte mais científica do éter,
né, dos elementos, de como o som interfere na realidade, que é algo muito interessante. Pode até também fazer uma live sobre isso também, caso vocês desejem, né? E pedir que vocês acompanhem o canal, se inscrevam lá no canal, e também lá no Instagram. E qualquer dúvida podem me escrever, né? Eu estou sempre à disposição para responder qualquer dúvida. E domingo que vem espero que a gente possa continuar esse nosso bate-papo. Com certeza. Você já falou um tema aí que eu acho que é interessante. Eu acho que essa pergunta do Mahamantra e falar sobre os mantras, o poder dos mantras, é uma coisa que chama muita atenção, porque é uma coisa muito comum a gente ver, até mesmo dentro do movimento New Age, essa coisa. Você vai num ritual e chega lá, a pessoa bota o Mahamantra para se escutar. Sendo que o ritual não é condizente com realmente com o que está escrito nos Vedas, né? Não tem uma tradição, não tem não é um ritual até mesmo orquestrado por uma pessoa que seja realmente capacitada para conduzir aquilo e fazer uso do Mahamantra. Então, eu acho que fica uma dica muito boa. A gente está falando, fazendo abordagem da importância, o poder dos mantras. Olha, o título já está aí, ó, o poder dos mantras. Com certeza. Eu acredito que vamos ter uma boa audiência também. Claro, com certeza. Então é isso, Mahavir, nós estamos nos segundos finais. Agradecemos a todos essa sequência de aulas que está sendo colocadas na live da Jagat Yoga Universo, exatamente para trazer a vocês esclarecimentos, né? Então a gente tem esse propósito. Ninguém aqui está contestando nada, ninguém está criticando nada, nós só estamos tentando trazer com essas lives a questão de esclarecer, mostrar para vocês as possibilidades. A visão dos Vedas. A visão dos Vedas. Sim, na visão dos Vedas. E a possibilidade real das coisas, né? Como a gente vê, né? É como está nos Vedas, não como a gente vê, né? Então é isso. Agradeço realmente a sua presença mais uma vez, Mahavir. E espero que a gente continue mantendo aí uma frequência de pessoas assistindo às aulas, porque tem sido uma satisfação estar com você, Mahavir. Muito obrigado. E então eu até sugiro, né, o nosso querido, né, Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tudo de bom para vocês. Um bom domingo. Obrigado. E encerramos aqui agora. Hare Krishna. Hare Krishna.